Bom, vamos resolver agora mais um problema envolvendo aí a primeira lei de termodinâmica para um volume de controle. Agora a gente tem a amônia, que entra em um bocal isolado a 30 graus Celsius, e o café, como mostrado na figura, com velocidade baixa e vazão de 0,1 kg por segundo. A amônia sai a 300 kPa com velocidade de 450 metros por segundo. Determine a temperatura, ou o título, se está soldado, e a área de saída do bico. Ok? Bom, vamos então, antes da gente começar aqui a simplificar os termos aqui da equação de balanço de massa e balanço de energia, vamos entender então alguns conceitos aqui que o enunciado nos deu. Um bocal isolado, isso significa que a gente vai ter calor igual a zero, ou seja, isolado termicamente, significa que o bocal não vai transferir calor. Além disso, a gente tem aqui velocidade baixa na entrada aqui. Então nós temos, se a gente chamar aqui a entrada de 1 e a saída de 2, essa velocidade baixa na entrada significa que o V1 é aproximadamente zero. Ok? Então a gente já tem algumas coisas para a gente simplificar. Ok? Primeiramente, o problema não nos pediu nenhum dado que tenha a ver com a variações no tempo, né? Ele não pediu. Então podemos desprezar esses dois termos aqui correspondentes às variações no tempo. Bom, em seguida nós podemos aqui então ver que a gente tem uma entrada e uma saída, então esse somatório aqui ele vai se tornar apenas um termo, né? Então na entrada eu tenho ponto 1, balanço de massa eu vou ter 0, m.1 menos m.2, aqui então eu vou ter que o m.1 é igual ao m.2, que eu vou chamar só de m ponto para simplificar, ok? Bom, o problema então nos disse que a gente pode, que ele é isolado, então eu já vou cortar o calor. Além disso, eu não tenho nada aqui que possa produzir trabalho, né? Eu não tenho um eixo, não tenho condutores elétricos atravessando meu volume de controle. Meu volume de controle aqui, a gente pode desenhar ele nessa entrada, nas paredes aqui do meu bocal e nessa outra parede aqui do meu bocal. Essa aí. Okay? Então, atravessando meu volume de controle, minha superfície de controle, eu não tenho nenhum eixo, eu não tenho condutor elétrico, então a gente também não tem. Esse bocal também não pode deformar, né? Ele é rígido, então não tem trabalho. Okay? Vamos ficar então com uma entrada, uma saída. Na entrada ele já me falou que eu posso ter velocidade igual a zero, próximo de zero. Então, vou cortar aqui. Na saída, além disso, né, a entrada e a saída estão na mesma altura, né? Esse é um bocal horizontal. Então eu posso cortar esses dois termos, as variações de energia potencial gravitacional. Nós ficamos então com 0 vazão mássica vezes H1 menos vazão mássica vezes H2, que é a saída, mais V2 ao quadrado dividido por 2000. Esse 2000 aqui está aparecendo para que a gente tenha esses dois termos aqui, entre parênteses, em kilojoules por quilograma, uma vez que nas tabelas termodinâmicas normalmente o H é tabelado em kilojoules por quilograma. Ele pede então para a gente descobrir a nossa temperatura de saída e a área do bico, né? A temperatura de saída. Nós vamos então descobrir quanto que vale o H2. Então, colocando o H2 em evidência, a gente fica com a seguinte expressão, né? Aqui eu tenho o H1 é igual a H2 mais V2 ao quadrado dividido por 2000. Nós temos então, eu posso cortar aqui a vazão mássica que está aparecendo dos dois lados. Meu H2
C igual a H1 menos o V2 ao quadrado dividido por 2.000. Ok? Precisamos agora, então, encontrar essas propriedades aí na tabela. Bom, amônia, falou que a amônia entra a 30 graus Celsius e 1000 kPa. Vamos, então, pegar tabelas de propriedade termodinâmica para a amônia. Nós temos aqui, então, uma tabela de amônia superaquecida a 1000 kPa. Eu vou começar da tabela de amônia superaquecida, porque a minha tabela de amônia saturada ela está organizada por temperatura, né? E aí fica mais fácil de eu entender qual estado que eu estou pela amônia saturada, né? Poderia fazer um diagrama também em pH, PV, para descobrir qual que seria a nossa propriedade. A 1000 kPa, a temperatura de saturação é 24,30. Então, 30 graus, ele vai estar superaquecido. Então, nós temos aqui já as nossas propriedades, né? Temos aqui a entalpia ponto 1, okay? Vou anotar ela ali. Então, meu H1 é igual a 1479,1 kJ por quilograma. O nosso H2, bom, ele fala que a gente sai a 300 kPa. Eu preciso determinar qual que é a minha... o H2 nós vamos calcular. O H2... 1479,1 menos... A gente aqui tá... 2.000 não está dividindo não, tá só aqui, H1 menos V2 ao quadrado dividido por 2.000. Nós ficamos com 450 elevado ao quadrado dividido por 2.000. Nós achamos 1.377,85. 1.377,85 kJ por quilograma. Ok? Bom, então agora para descobrir minha temperatura, ou pressão, ou título, né? Eu tenho que ir na tabela de 300 kPa e procurar esta entalpia. Então, a 300 kPa, eu teria aqui então, se eu procurar 1.377, eu não vou encontrar, né? Eu estou aqui, então, o menor valor que eu tenho a 300 kPa é 1471,7. Okay? Isso significa que a gente vai estar saturado. Então, saturado, na tabela de saturação, os valores mais próximos que a gente tem são esses dois aqui. Ó. Nós temos 290 e 354. Nós vamos precisar, então, interpolar entre esses dois valores para descobrir quanto que vale o HL, o HV para 300 kPa. Já me adiantei, interpolei ali o VL, VLV, HL, HLV. Né? Então nós podemos calcular o nosso título. O X2 vai ser igual H2 menos HL dividido pelo HLV, que dá 1.377,85 menos 137,66 dividido por 1.293,98. X2 vai dar 95,8%, né? Então, já respondemos a minha primeira pergunta. Agora a segunda pergunta é a saída, a área de saída. Para isso eu vou precisar do V.
O meu V2 vai ser VL mais o título vezes o VLV. Então temos 0,001536 mais 0,958 vezes 0,406367. Achamos aí 0,39, 0,83. Então V2 vai ser igual a 0,3984. Bom, e para a gente achar então a nossa área de saída, a gente sabe que a vazão mássica é a vazão volumétrica dividido pelo volume específico. Porém, a vazão volumétrica pode ser calculada como produto de velocidade vezes área. Ok? Velocidade eu já tenho, o volume eu já tenho e a vazão mássica eu já tenho. Então, se eu colocar a área em evidência, minha área vai ser, o volume passa para lá multiplicando, a velocidade passa dividindo, ficamos então com 0,01 kg por segundo vezes 0,39084 dividido por meu volume específico, que é pela velocidade, que é 450. Se eu olhar a unidade, então, nós temos então aqui esse quilograma corta com esse quilograma, esse segundo corta com esse segundo, metro cúbico aqui vai cortar com metro, nós vamos ter a área em metro quadrado. Então, ficamos com 0,01 vezes 0,39 dividido por 450. Chegamos aí 8,68 vezes 10 a menos 6. Então essa daí é a segunda resposta que o problema pediu.